E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. A gente vai fazer a continuação daquele debate da igreja inclusiva entre o pastor César e o pastor Ricardo Gondim. É a terceira parte. Você que não viu a primeira e a segunda do React, que a gente fez aí das primeiras, dá uma olhada aí no canal. Tem a primeira, tem a segunda parte. Foi top demais, agora é a terceira e a última parte que a gente vai fazer, que tá terminando esse debate aqui sobre a igreja inclusiva. E dá uma olhada que eu vou falar um negócio pra vocês. É coisas que você escuta aqui que a gente precisa tirar um parâmetro, que dá pra gente se prevenir, entender o que tá rolando nas igrejas, na cabeça de alguns pastores, que tá meio fora da Bíblia. Os caras estão tentando, assim, impor de certa forma uma forma deles pensar e tentando procurar brechas na Bíblia para que que traga para eles uma forma de que venha provar, né, de certa forma, aquilo que eles estão querendo crer, acreditar e viver para obter uma igreja inclusiva. Então, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso aqui é um canal de apologética que a gente faz de react, de podcasts, né? E, enfim, vamos lá, vamos assistir mais essa terceira parte aqui e vamos que vamos. Mas pessoas vindas de outros tipos de comportamento também terminam em suicídio e isso não salva a pessoa. Não, entendeu? o que salva... Olha, o que salva é Jesus Cristo. Ó, a gente tá a 2 minutos de terminar o programa, de chamar um break aqui para terminar o programa, mas eu gostaria de fazer um convite para o pastor César e para o pastor Ricardo, para a gente continuar a nossa conversa aqui nas redes sociais por mais meia hora. É possível? Porque a gente precisa entrar... Consegue, pastor Gondim? Mais meia hora no estúdio para a gente continuar. Então, os ouvintes da Musical FM na rádio, eles vão se despedir da gente agora. Eu quero que vocês se despeçam dos nossos ouvintes aí, que eu vou chamar o break. Considerações finais, são prévias, na verdade, para os nossos ouvintes aí. 1 minuto, pastor. Olha, eu quero dizer apenas o seguinte: eu sou temente a Deus, eu não passo pano pro pecado. Eu não vulgarizo o temor de Deus e eu quero andar... Desculpa, pastor, mas o que o senhor fez ali, o que o senhor falou sobre essa questão aí, é passar pano pro pecado. Me desculpa, mas segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, e se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. E obrigado, pastor, demais pela disposição. Presta só atenção, pessoal, uma coisa que eu aprendi, que eu entendo. Nós temos que ser extremamente intolerantes com o pecado. Não com o pecador, porque nós também somos, mas com o pecado. Tá aqui com a gente, conversando com a gente sobre esse assunto tão polêmico que lhe é caro e custoso também, né? Não é só caro, é custoso. Pastor César. Vamos para o intervalo. Eu só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso. Mas, queridos ouvintes, e super respeito. A gente vai seguir na rede social, já seguir no YouTube. Você pode acompanhar a gente aí na continuação do nosso bate-papo. Deus abençoe vocês. Siga a Musical FM no Instagram. O pastor César, o pastor Gondim fez algumas afirmações aqui bastante contundentes e sensíveis. Ele diz que entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo.
Mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus. Sim. Né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus Ele é amor. amor. Né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo porque eu brigo com o português. Porque o comportamento é pecado. O comportamento é pecado. Então não tem como Deus, mesmo ele sendo o próprio amor, não tendo amor, não tem como Deus compartilhar com isso. Não faz sentido. Vai contra as próprias prioridades, a própria educação de Deus na Bíblia. Não tem jeito. Também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma. Mas enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então, como diversos outros. Né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que o termo homoafetivo é caro para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura? Justamente para se desviar do termo homossexualidade. Então, há pastores que são bíblicos, são honestos com as escrituras, e eles vão dizer o seguinte: o que a Bíblia condena é a homossexualidade, ou seja, é a prática homossexual apenas para gratificação do seu desejo e fruto do descontrole e que resvala na promiscuidade. Na Bíblia, o que eles vão dizer é o seguinte: não existe nenhum texto na Escritura que condene essa modalidade de relacionamentos homoafetivos que existem hoje, que são uma espécie de casamento. Você entendeu onde que está o pé do negócio? O que ele está falando é exatamente isso. O que acontece hoje é o seguinte, que os pastores, a Bíblia ela condena. Os pastores dizem que esses textos aí não condenam, mas eles são claros na Bíblia. Só que os pastores, para aderir isso para a sua igreja, eles começam a falar que aquilo, mas no original e não sei o que, começam a achar uma brecha para dizer que aquilo não condena, que a prática da homossexualidade não é pecado. Enfim, você vai ver na primeira e na segunda parte, aí você que não viu, que eles falam muito sobre isso, procurando sempre uma brecha para dizer, mas o pastor César, ele sempre combate muito bem isso, entendeu? Não tem como escapar, não tem como correr. Ou união estável. Então, como não havia esse código relacional no Antigo Testamento, essa é a defesa que eles fazem. Como não havia esse código relacional, tanto na comunidade judaica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que havia nas relações homossexuais era geralmente uma relação de poder, o tutor com o seu menino, com o seu pupilo, o senhor com o seu escravo, e essa própria cena de Gênesis, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, ela implicava num crime que seria um crime de estupro coletivo, daqueles dois que lhe pareceram jovens ali e tudo mais. Então, eles vão fazer... Esse mediador também, ele fala mais que os caras que tá debatendo, velho. Ele fala mais, parece que é ele que tá... Essa definição, eles vão dizer que é uma nova modalidade de relacionamento, não é uma homossexualidade clássica que aparece como sinônimo de promiscuidade, prostituição ou escravidão ou abuso. Então, por isso que eles usam esse termo homoafetivo. O que você diz disso? O problema é que assim, porque tem pessoas que são homossexuais e são promíscuas. Tem pessoas que são homossexuais e são fiéis aos parceiros que escolheram para a vida. E não tem aí, não os vejo como sendo pessoas indecentes, tudo isso, por conta da opção sexual. Também não vejo. Eu não tenho nenhum tipo de cisma com a pessoa porque ela se apresenta homossexual. Tá tudo bem para mim. Não tem, ele escolheu, ele tem a opção dele, ela não é uma pessoa promíscua de ficar na prostituição, mas ele tá cometendo um pecado. Aquilo ali é pecado, é contra Deus, contra o que Deus propôs ali, ensinou na Bíblia. Mas não é, né, uma promiscuidade. Agora, o homossexual, um casal homossexual, nunca conseguem ser uma só carne. Quando Deus abençoou o casamento, ele, lá em Gênesis capítulo 2, acho que já... Não, capítulo 2. Acho que é o final do capítulo 1, o começo do capítulo 2. Esse momento onde os dois se tornam uma só carne,
a partir da relação sexual. Capítulo 2, 20 em diante. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento que quando a pessoa comete a prostituição, por exemplo, ela se torna uma carne com a prostituta, não sei o que, tal, e aí ele começa a discutir essa questão lá na frente. Então, 2 mulheres ou 2 homens, elas nunca vão ser uma só carne diante de Deus. Não tem como. Aham. Então, essa é a compreensão que Porque depende da conjunção carnal entre seres que são complementares, é isso? Por exemplo, um casamento onde... Por exemplo, vamos pegar um casamento heterossexual. O João casou com a Maria e chega lá, a Maria sofre de um problema de frigidez ou o João tem um problema de impotência, não sei o que lá. Ela consegue, por exemplo, cancelar o casamento. Porque o sexo dentro do casamento é importante. Aham. Dentro da lei, Exatamente. inclusive. Agora, como não vejo que é possível que duas pessoas do mesmo sexo se tornem uma só carne biblicamente, então eu entendo que os textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, continuam valendo até hoje. Você acredita que o homem com o homem ele consegue ser uma só carne? Primeiro porque, igual quando ele disse, a Bíblia não fala, a Bíblia ela nem expõe, nem autoriza isso. Um homem com homem ser uma só carne, a mulher com mulher ser uma só carne, não faz sentido. Não é natural, não é da natureza, não gera frutos, não vai produzir nada, não tem nada ali. Tá tudo errado, tá tudo ao contrário. Então já não tem como ser. O que tem ali é desejos carnais. Como se você tivesse desejo por qualquer outro tipo de coisa. Entendeu? É desejos carnais. Não adianta nem falar que você fala que vai existir um amor verdadeiro ali, porque o amor é Deus. Deus é o próprio amor. Não tem como Deus, o próprio amor, estar no meio da iniquidade, do pecado. Então ali é só desejo. Não existe o amor. É um falso amor na mente das pessoas. E agora a questão da igreja, né? Como que a igreja lida com isso? Porque existem essas expressões, acolhedora, uma igreja afirmativa e uma igreja inclusiva. Acolher, me parece que a boa parte das igrejas, especialmente as igrejas independentes hoje, usa a prática de acolher as pessoas, ou seja, receber, deixá-las participar das reuniões, até porque os lugares de culto são lugares públicos, tudo mais. Mas há uma diferença entre acolher e afirmar ou incluir. Quando você, pastor Gondim, fala sobre incluir, está falando, obviamente, que não há restrições para o avanço ministerial e tudo mais, como igrejas fazem aqui. A igreja fazem distinção. Você pode ser um voluntário, Parece que o pastor Gondim está até meio tímido. que é o que acontece com a igreja IBAB em São Paulo, por exemplo. Pode ser voluntário, homossexual declarado, mas não pode ter um cargo ministerial. Eles fazem essa distinção. Igrejas que não fazem controle de membresia também acabam separando. Pode estar aqui frequentando, tomando ceia, participando, ser batizado, só não pode ser uma pessoa formalmente instituída no ministério. Como que vocês adotaram, que política vocês adotaram em relação a casais homoafetivos ou pessoas declaradamente homossexuais na Bethesda? Os mesmos parâmetros que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença aí. Não há diferença. Aham. Não há diferença. Porque nós entendemos, e eu A Bíblia tem restrição, mas a minha igreja não tem restrição. entendo, nós entendemos, o corpo de pastores da Bethesda, e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também, porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, mas... E por conta disso nós Estão educando, na verdade, né, ou transformando a mente das pessoas para pensar como eles pensam, não como a Bíblia ensina. perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora... Inerentemente, você pode dizer o seguinte, isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu, não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. Vocês estão entendendo? Ele está falando assim, cara, que ele não vai discutir com o que Paulo falou ou com o que a Bíblia fala. Porque não existe nada inerentemente imoral que acuse eles que eles estão errados.
Porque ele é homossexual. Preste bem atenção, ele está falando que ele é homossexual. Na verdade, ele não é, ele está. Porque quando você é de você vir, existir, sempre foi daquele jeito. Você veio daquele jeito e é sempre assim. Então ele não é, ele está homossexual. Porque ele não é da natureza dele, ele não é homossexual. E o que ele está querendo dizer aqui, isso aqui é muito grave, é muito grave. Não importa o que Paulo falou, não importa o que a Bíblia fala. A minha igreja decidiu que é assim que vai ser e acabou. Então o que ele está dizendo, isso é heresia, é uma igreja de falsos profetas, na minha opinião, que está tudo errado. A postura da Bethesda é essa. Na sua igreja, pastor César, qual que é a postura em relação à pessoa que se apresenta ali, que começa a congregar, que se interessa pela igreja e é homossexual ou homoafetiva? A mesma que o pastor Gondim defendia até pouco tempo atrás. Porque eu já vi... A mesma que ele defendia até pouco tempo atrás, porque essa que ele defende agora não é mais minha opinião. Acho que é um texto, né, que ficou bastante famoso, inclusive do pastor Ricardo. Eu não sei quantos anos, mas uns 15, 20, sei lá, bastante tempo. Ele escreveu um texto. Eu sou signatário daquele texto. Eu entendo. Olha o peso da coisa, olha a gravidade da situação. Olha o que o pastor César falou aqui do Ricardo Gondim. O texto, o pensamento que ele defendia algum tempo atrás é o mesmo que eu defendia. Eu pensava como ele pensava algum tempo atrás. Eu pensava como ele pensava. Agora, me fala uma coisa. Como que pode um pastor até um tempo atrás... ele pensar de uma forma sobre a homossexualidade, sobre a igreja, sobre o pecado, e agora mudou. Não, agora eu mudei. Então quer dizer que antes Deus estava errado, aí agora que Deus está certo. Antes eu pensava errado, antes do que eu aprendi sobre a Bíblia estava errado, mas agora, introduzindo o homossexual dentro da minha igreja, aceitando o casamento deles, agora está certo, porque Deus está certo. Né? Ou vai usar assim, que Deus errou, agora Deus está certo, ou eu vou falar, não... Agora eu não estou de acordo com o que Paulo ensinava, não estou de acordo com o que está na Bíblia. O que eu estou de acordo é o que a postura que a nossa igreja adotou e pronto. Gente, quando vocês passam na frente dessa igreja, passa do outro lado da calçada, não passa nem na porta. O que a igreja, Ela acolhe? Toda a igreja, historicamente falando, toda a igreja, não pode ser a Deus é amor, que é tida como mais hard, assim, no sentido de pegar primeiro no pé, ela acolhe, primeiro ela acolhe. Né? Não. Todas as pessoas são bem-vindas em todas as igrejas. Todas as igrejas, eu imagino. Todas as igrejas entra lá um casal de homossexual. Na Deus é amor. Que eu tô mas há uma restrição. Se ela avançar no ministério, para fazer parte da igreja... se tornar membro, ser batizado... exatamente. Para frequentar, todo mundo é bem-vindo na igreja. A igreja é o lugar mais, inclusive, que existe. Deixa eu falar. Todo mundo é bem-vindo na igreja. A igreja acolhe a todos, mas ela não pode... Ela aceita todos, mas não tudo. É diferente se aceitar todos, mas não aceitar tudo. Por que eu estou falando para você de você passar longe de uma igreja dessa? Porque da mesma forma que o cara mudou o pensamento de uns tempos para cá e aceitou isso, aí daqui um tempo aí o governo, não sei quem, os caras aprovam o uso da droga, da maconha. Na minha igreja também pode fumar maconha e droga, viu? Tá tudo liberado, tá tudo à vontade, porque agora pode. Porque esses caras que mudam de visão de pensamento e de heresia do que não está escrito na Bíblia, eles vão mudando toda hora. Porque eles mudam de acordo com o que favorece e é bom pro povo, não de acordo com o que está escrito na Bíblia. A gente usar os textos autoritativos da Bíblia para validar a nossa fé e prática, sem levar em conta o contexto histórico, cultural, temporal do texto, a gente tem os salmos precatórios que são terríveis. Estão lá na Bíblia. Mas no que diz respeito Você tem, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Números, que é um dos textos mais misóginos que você pode ler, que é sobre a lei do ciúme. O cara está com ciúme, está com suspeita de que a mulher o traiu, e tem todo um ritual lá que ela tem que cumprir. Se ela sofre a pena de morte ou não vai depender do resultado desse ritual, né? Desse ritual, dela beber e tal. E eu acho assim, incrível o texto, como ele é assimétrico, é que se ela foi inocente, o cara que levantou a suspeita contra a esposa, tudo bem, não sofre nenhuma penalidade. Fez a mulher passar por uma vergonha pública, fez a mulher passar por um monte de coisa,
Não, é inocente, tudo bem, vamos bola Agora, pra em frente. relação à Você questão tem da texto. homoafetividade, pastor, Então. parece que aí já não há uma discrepância entre a cultura do entorno ali do Novo Testamento, a cultura greco-latina e a nossa cultura. Porque a homoafetividade ou a homossexualidade, elas eram Os aceitas... avanços. Mas Mas elas os eram aceitas normalmente. Então, o discurso do apóstolo Paulo, por exemplo, dos autores do Novo Testamento, já é um contradiscurso para aquela época. Mas Ele não está reafirmando uma cultura Mas se você ler homofóbica. Se você ler Romanos e se você ler, por exemplo, o texto que fala lá dos afeminados, que é uma má 1 tradução, Coríntios. que é uma má tradução, não é afeminados. São, O termo malacói, homens suaves, homens exatamente, mansos. mansos, pessoas... Efeminados nesse sentido, talvez. Nesse sentido que é, inclusive, o sentido do tímido do Apocalipse, que não entrarão no reino dos céus, os tímidos. Olha só, ele tá falando que os afeminados, isso aí tem uma contradição muito grave aí, muito forte, eu acho, meu modo de ver. Ele tá falando que o termo em Romanos, quando fala os afeminados não entrarão no reino do céu, sabe o que ele acabou de falar? Que é o termo malacói. O que acontece? Ele está querendo dizer que esses afeminados não entrarão no reino do céu. Só que ele está falando que a tradução verdadeira, afeminado significa covardes, os mansos, os mais sensíveis. Esses não entraram no reino. Não está falando que afeminado é o homossexual. Eu acho que está errado. Porque uma pessoa, se ela foi covarde, ou se ela é mansa, ou se ela é sensível, ela não vai entrar no reino do céu? Tá vendo? Não bate. Pra mim, uma pessoa que ela é mansa, ou ela é sensível, se ela é covarde, pra mim ela vai entrar no reino dos céus. Pra mim, acho que não tem problema. Por isso que você tem que entender, quando ele fala de afeminado, é dessa questão da prática. Esses não entram no reino do céu. Não pro cara que é manso, o cara que é sensível não vai entrar no reino dos céus. Tá vendo? Tá meio sem lógica essa tradução dele. Tímido porque eu sou uma pessoa tímida. Não é um introvertido, né? Não é um introvertido. Tímido aí é o covarde. E a segunda palavra traduzida como sodomita? Não existe. Então, sodomita, claro, e aí eu faço essa interpretação, de que Sodoma e Gomorra está tratando de sexo com anjos. Porventura eles eram rapazes, porque todo anjo é rapaz, mas era com anjos, eles queriam ter sexo. E voltou no mesmo assunto, de novo, do começo do debate. Com anjos. Essa é a minha interpretação. E o que eu quero falar é o seguinte: você pode dizer, não, mas você está relativizando a Bíblia. Não, relativizar a Bíblia, todos nós relativizamos. Por isso que ninguém ao redor dessa mesa aqui está cego. Porque o texto diz que se teu olho te faz pecar, nem cego, nem... Você que não viu a outra parte, ele está falando aqui que quando Deus condena aquele pecado lá em Sodoma e Gomorra, ele está falando que o que Deus estava condenando é que as pessoas, os homens que estavam ali, queriam fazer sexo com anjos. Só que isso não é uma verdade, tá? Por que, Thiago, que não é uma verdade? Porque a gente sabe que é anjo. A gente só sabe que é anjo porque a gente ouviu a história. Por quê? Porque os caras que estavam lá em Sodoma e Gomorra, quando eles entram na cidade para tirar Ló e sua família de lá, eles não entrou como anjo. Eles entrou como os três jovens. Então os caras olhavam para eles eram jovens, eram homens. Então eles, vamos lá, vamos transar com os anjos. Não, vamos transar com homens. Então, não, Deus condenou ali eles porque eles queriam fazer sexo com anjos. Não, eles não viu anjos, eles viu homens, seres humanos. Então eles queriam ter ali relacionamento homossexual com essas pessoas. Tá entendendo como não rola? Deus condenou. A gente sabe que é anjo porque a gente conhece a história lá. Eles não conheciam lá, para eles eram pessoas. Estamos com as duas mãos aqui. Manco com as duas mãos. Você tem que aplicar. Então. Teve gente que aplicou, né? Então, para outros órgãos. Teve um dos pais da igreja que se castrou, né? Para ser puro. Mas, enfim, deixa eu dizer. Jesus, quando me acusam de relativista, eu gosto sempre de citar Jesus. Jesus foi um relativista. Sob o ponto de vista que ele relativizou a lei. Ouviste o que foi dito, eu agora estou dizendo. Ele relativizou o sábado, curou um homem... Isso foi relativismo, pastor César? Essa releitura que ele faz? Ou foi uma reafirmação da Escritura com uma aplicação mais ampla? Não, mas ele... Nos casos ali. Eu prefiro que ele conclua. O sábado. Ele relativizou o sábado. Ele fala do sábado, do homicídio e do adultério, né? Ele relê esses textos. Ele relê os textos e dá uma outra interpretação rabínica. Porque ele era um rabi. Então, mas Jesus quebrou o sábado? E eu não lembro de ter lido nenhum texto que fala sobre homossexualidade também e ter relido. Eu não lembro.
sob o ponto de vista da cultura e da leitura que os rabinos faziam, sim. Da lei oral, não da lei do Antigo Testamento, da lei oral, essa que né? é a boa discussão, porque Aham. Jesus não quebrou nenhum mandamento mosaico, Exato. Ele cumpriu a lei. mas na cabeça dos fariseus... Por causa da lei oral. A Bíblia Ele não manda mostrou- lavar a mão antes de comer, mas eles acusaram Jesus e os discípulos não lavam a mão antes Nós de comer. temos pergunta- Mas era um mandamento bíblico? Nós temos pergunta Não, dos tem- ouvintes aqui, ó. Nós temos pergunta dos Eu ouvintes estou querendo aqui. dizer que a sacralidade do sábado, como era entendida nos dias de Jesus, ele mostrou Pastor que Gondim. estava errada. Nosso programa é um programa inclusivo, aqui nós vamos incluir os ouvintes, tá bom? Tá bom, vai lá. Então tem O negócio é o seguinte, você que não viu a primeira e a segunda parte aí, depois você vai até lá na primeira, tá aí no canal a primeira e a segunda parte. Essa daqui é a terceira e última parte que a gente vai fazer, que agora eles terminam o debate, vão para as perguntas ali. O que deu para entender ali fica bem claro. E ele deixou bem claro e bem exposto ali que a questão é da igreja inclusiva, para encerrar, tá? A igreja inclusiva, ela é bíblica? Não, a igreja inclusiva ela é bíblica até o ponto de incluir as pessoas, de trazer qualquer tipo de pessoas, de aceitar a todos, de trazer essas pessoas para perto, tratar, trabalhar, pregar, ensinar, orientar. Mas ela não pode aceitar tudo, tá? Então ela é bíblica. Então a igreja inclusiva que inclui essas pessoas, a igreja que inclui, que adota e que aceita tudo, não todos, ela é bíblica? Não. A igreja que aceita tudo, como no caso a igreja desse pastor que ele falou, a nossa igreja adotou uma postura, a gente não leva em conta o que Paulo falou, eles não levam em conta o que está escrito na Bíblia. Inclusive pegam uns textos, dão uma distorcida ou querem levar outra interpretação para poder incluir e aceitar tudo. Essa igreja inclusiva que aceita tudo é bíblica? Não. A igreja inclusiva que aceita todos é bíblica? Sim, você pode falar que sim. Porque ela aceita todo tipo de pessoa. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele vai aceitar a todos. Só que ele ficou bem claro ali, que é uma postura que eles adotaram, eles mudaram de visão, eles mudaram de pensamento de uns tempos para cá, porque viu problema nas pessoas, pessoas carentes, pessoas se matando, as pessoas ficando doentes, pessoas falando que não conseguiam mudar, que não conseguem tirar aquilo da vida delas e tal. E é como eu disse no outro vídeo anterior, o que precisa ver ali é um trabalho constante com tempo, com paciência, para trabalhar para essas pessoas serem curadas e libertas. Não vai ser de um dia para o outro. Então tem que ser um trabalho com o tempo. Não que, não mudou mesmo. Então vamos aceitar, deixa o pau torar, deixa o negócio quebrar. Vamos aceitar todo mundo aqui e acabou. Essa não é a visão. A igreja inclusiva bíblica que aceita tudo é bíblica? Não, ela não é bíblica. Valeu? Tamo junto, inscreve o canal, deixa o seu like aí e me aguarde até o próximo vídeo.